Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à sua casa Jardim Construção. Hoje eu vim compartilhar com vocês aqui o projeto de cada bancada, escada, painel que foi feito aqui, porque cada um deles tem uma história. Vou começar por esse aqui que é mais antigo, que essa bancada aqui eram 4 painéis onde a gente morava numa casa que era casa de fundo e só tinha um corredor, de mais ou menos 1,50 m mais ou menos. Tinha garagem, mas conclusão, que o carro não tinha como, porque acabava atrapalhando. Então esses 4 painéis eles ficavam um do lado do outro. E depois que ele mudou para cá, ele também continuou naquela posição, aonde o sol ele resplandece mais ali e ali ele fica por um bom tempo alimentando as plantas. Conclusão que elas precisam, né? Também é assim para ficar bonita e bem charmosa. E o mais interessante é que no decorrer da caminhada sofreu uma grande transformação. Bom, primeiro foi o painel, depois a gente criou a mesa, ficou nessa mesma posição as mesas, ficou nessa mesma posição. E aí depois mais para frente criamos essa bancada. Tem mais um projeto para ela ainda. O amanhã provavelmente vai sair sim, porque é uma coisa assim que já está meio que concluído, só falta começar e finalizar. E aí vocês vão saber que vai ficar semelhante a esse projeto aqui. Semelhante. E aquele painelzinho foi criado, não recordo muito, mas ele ficou nessa posição, é como se fosse as 4 assim, os 4 painel e ele do lado. Já cheguei, não recordo, mas parece que a minha esposa colocou até jardineira, depois colocou bacia, chegou a colocar até aqueles bujãozinhos que estão ali, ó, nessa estante. E essa estante aqui era do lado dele, só que ela ficava na garagem, porque a garagem do vizinho era bem alta, então tipo o único meio de colocar planta era para cima, porque o carro estava ali do lado, então não tinha muito espaço. E a gente criou esse projeto e esse projeto ficou bom. Dá até para dar uma estendida nele se quiser, colocar mais uma taubinha aqui na frente e dá para ter essa estrutura bem bacana. Isso aqui também é uma ideia também para quem gosta e quem tem corredor, é uma ótima opção. Se você colocar no lugar certo, você vai conseguir desfrutar e também tem que ter a altura certa também, porque senão você corta o sol também, não pode, tem que ter uma altura bem proporcional. Tanto é que você pode ver que é um painel alto, são basicamente, eu acho que uns 2,40 por 3 metros de largura. Então vocês podem ver que ele é bem amplo. E aqui, esse projeto foi feito para aqueles lá, mas no decorrer da caminhada, minha esposa vai daqui, vai dali, mexeu e ela acabou ficando desse jeito. E esse daqui se tornou 6 metros de comprimento. Ainda tem um painelzinho ali. Aquela parte de cima, depois de finalizado, se eu quiser, dá pra gente colocar umas coisas ali, uns vasinhos, só que eu preciso dar uma reestruturada nessa parte aqui, porque quando faz esse tipo de projeto, as estruturas de trás, ela tem que ter pelo menos uns 7x5 ou 5x10 de largura. Então, para você ter uma estrutura boa e não correr o risco de danificar ou qualquer coisa que venha querer cair para frente por causa do excesso de peso. Então o madeiramento, você souber usar ele na posição, você consegue desfrutar de muito dele, porque o madeiramento, ele bem estruturado, ele te traz, como diz, grandes proporções. E aqui, ó, é uma visão ampla. Tem projeto pro dia de amanhã, não sei, para um lugar maior. Se tiver um muro que vai de ponta a ponta, eu pretendo fazer uma bancada dessa de fora a fora com várias espécies. Então imagina um muro aí de 40 metros de ponta a ponta. Então imagina só como é que não vai ser. Olha a diferença. Tô mostrando agora para vocês e compartilhando, porque eu gravei nos vídeos curtos, né? Então aqui vocês conseguem ter noção realmente. É uma estruturinha leve. Decidi colocar, a minha esposa falou se tinha como colocar um telhado e tal, fazer com que a gente
não ficar sofrendo muito por causa nas épocas de chuva ficar cobrindo. Então eu falei, dá para fazer sim uma estrutura. É uma estrutura leve de pinos com a mãozinha francesa, você pode ver que é o suporte suficiente para essa estrutura aqui também, que é super leve. E você colocando adequadamente a coluna na posição certinha, a espessura certinha, você vai ter um resultado muito bom. Aqui eu estou usando um caibrinho 5x5 para você ver, e ela já suporta legalzinho. Agora, se você for colocar algum excesso de peso ou querer colocar planta aqui, já não tem como. Você teria que modificar, colocar um 5x10, tá? Aí você consegue fazer a estrutura e você consegue pendurar uns vasos também. Só que aí você já não poderia usar a mão francesa. Então é uma dica que eu dou. Se você quiser, você tem que fazer uma mão francesa de madeira, que é o mais correto. E cada um tem sua história e tem seu projeto. Bom, hoje ela tá assim, bem interessante. Ela não tem cobertura ainda, essa daqui, porque ela tava nessa posição. Então aí acabamos mudando. E aí agora a gente tá estudando. Provavelmente vai ficar aqui, essas bancadas. E aí eu vou estruturar para ver se o telhado cai para cá. Então eu vou usar esse telhado como uma guia desse daqui para cair para frente. E aí pelo menos vai ficar mais ou menos aqui, caindo. Então ela vem caindo de lá para cá. A gente não precisa cobrir, vocês podem ver que tem uma madeira lá. Aí fica uma madeira aqui, eu estico a corda e cobre com a lona, esse transtorno. Então é esse transtorno que a gente não quer, assim como muitos não querem, né? Ter que correr, colocar um saco e outro e tal, e já passamos muito por isso. Então hoje a gente conseguiu fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer dessa parte. Não sabemos como que vai ser a chuva esse ano aqui na nossa região. Tem amenizado bastante, não é como antes mais. Mas tudo pode acontecer e de repente começar a chover e ter esse transtorno. E aí a gente vai trabalhar, elas ficam aqui, não pode deixar exposto por muito tempo chovendo, você já sabe o que acontece. E aí acaba perdendo, nós já perdemos muito nessa brincadeira. Bom, são dias que realmente foi difícil, mas graças a Deus, Deus permitiu a gente conseguir uma parte da nossa vitória. E assim como Ele tem nos abençoado, que também abençoe vocês também. Bom, pessoal, como eu disse, cada um tem um pouquinho da sua história. Espero que vocês gostaram. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, compartilhe, deixe seu like para fortalecer o canal. E seja bem-vindo à sua casa Jardim Construção.